Na aula anterior, iniciámos o estudo dos fluidos, que hoje vamos continuar com o estudo da hidrodinâmica. A hidrodinâmica estuda, como o próprio nome indica, estuda fluidos em movimento e vamos começar por considerar, nesta primeira parte, fluidos sem viscosidade. Para estudarmos a dinâmica de fluidos, nós precisamos de conhecer a velocidade de cada porção elementar de fluido. Quando se fala em elemento do fluido, certamente que não estamos a falar de uma partícula, não estamos a referir-nos a uma molécula ou a referir-nos ou até um átomo. Não, estamos a referir-nos a uma porção suficientemente grande para conter um número razoável de partículas, mas, por outro lado, essa porção tem que ser suficientemente pequena para poder ser considerado uma quantidade elementar, uma quantidade infinitesimal do fluido. Ora bem, num instante t e num certo ponto fixo do espaço, uma certa posição, a velocidade é dada por v. Se a velocidade num certo ponto não depender do tempo, for sempre a mesma, nós falamos em escoamento estacionário, caso contrário, o escoamento é não estacionário. Mas a descrição da dinâmica de um fluido não se prende apenas com o conhecimento deste campo de velocidades. É preciso conhecermos outras coisas, em particular, é preciso conhecer a densidade num determinado ponto e instante. Em princípio, a densidade é uma função de ambos. Mas se, por exemplo, o fluido for incompressível e homogéneo, então este ρ é constante, o que acontece em muitas situações. E, para além disto, também devemos conhecer a função P, que é a pressão, que é uma função do espaço e do tempo, e é o conjunto destas 5 quantidades. Vamos lá ver. ρ, que é a função de R e de T, já nem vou escrever, P, e depois mais 3 quantidades que estão contidas neste vetor. É o conhecimento destas 5 quantidades em cada ponto que nos dá a descrição matemática da dinâmica de um fluido. Nós vamos considerar só os chamados fluidos perfeitos ou ideais, mais à frente nesta aula, que são fluidos que não apresentam viscosidade. No caso da velocidade de uma partícula, nós temos uma função que é v de t, é uma função do tempo, só que a partícula num certo instante está aqui e noutro instante, num instante t mais dt, este é o instante t, no instante t mais dt, a partícula vai estar aqui com outra velocidade. E claro que a posição que a partícula ocupa também é uma função do tempo. Agora, a partícula, se vai para ali, deixa de aqui estar. No caso do fluido, isso já não é assim. Porque se eu tenho um elemento de fluido que aqui está, num instante t, na posição R, descrita por x1, x2, x3, se no instante t mais dt, a porção de fluido, de novo, não é uma partícula. Imaginem, por exemplo, que eu ponho um bocadinho de tinta num fluido e vejo a progressão desse bocadinho dessa tinta, pois no instante t mais dt, ela vai estar na posição x1 mais dx1, x2 mais dx2, x3 mais dx3. Mas aqui não deixou de estar fluido. Houve fluido por trás que ocupou esta posição. Preciso de saber em cada instante e nesta posição qual é a velocidade. Ou preciso de saber de outra função. Por exemplo, a função densidade nesta posição e tempo é em princípio diferente da densidade nesta posição e tempo. Então, o conhecimento da função densidade, por exemplo, mas quem diz densidade diz qualquer outra, ou grandeza termodinâmica ou grandeza cinemática. Pode ser, por exemplo, a própria velocidade, que depende agora de R mais dr e de T mais dt. Ou outra qualquer função, por exemplo, o campo de deslocamento, S, que é diferente aqui e aqui. Tudo isto há de ser, todas estas funções, sejam escalares, sejam vetoriais, hão de depender do espaço e do tempo. A diferença qualitativa é esta. No caso de uma partícula, a partícula abandona uma posição e vai para outra.
No caso de um fluido, há uma porção de fluido que ocupa outra posição, mas há outra porção de fluido que vem atrás e que ocupa a posição do primeiro. Se nós então pensarmos numa partícula de fluido, uma partícula entre aspas, uma partícula naquele sentido, uma quantidade relativamente grande de partículas, mas que formam um elemento de fluido suficientemente pequeno para que ele possa ser considerado elementar, ou seja, para que ele ocupe um volume simplesmente dV, um volume pequeno dV. Então, uma partícula que, neste sentido, num instante t está na posição R, com coordenadas xi, x1, x2, x3, move-se para outro ponto com coordenadas xi mais dxi, que é igual a xi mais, isto que aqui está, é o dxi. No intervalo de tempo dt, passou da posição xi para a posição xi mais dxi, x1 passa a x1 mais dx1. E o mesmo para o x2 e o mesmo para o x3. Se estas forem então as velocidades na posição r e no instante t, e r mais dr, t mais dt, então as velocidades nestes dois pontos permitem-nos calcular a aceleração instantânea a de rt. O que é a aceleração? A aceleração mais não é do que a diferença destas duas velocidades a dividir pelo intervalo de tempo a que elas dizem respeito, quando esse intervalo de tempo tende para zero. Portanto, esta é a normal definição de aceleração. Agora, a questão é que temos uma função velocidade de várias variáveis. E o que vamos ver a seguir é que a passagem desta expressão para esta faz-se por expansão em série de Taylor, e eu vou fazer isso começando por considerar, em primeiro lugar, uma função só de uma variável. Se aqui tenho uma função só de uma variável, f de x, então quanto é que vale esta função na posição x mais dx? Expandindo em série, vale f de x mais df de x dx, em que este df dx é a derivada em ordem a esta variável x. Pois bem, se nós agora tivermos esta expressão, temos de saber quanto é que vale este v de i, que aqui está. Ora, o v de i, que é a função então de x1 mais dx1, mas os dx1 é v1 dt, x2 mais dx2, que é v2 dt, x3 mais dx3, que é v3 dt, e ainda de dt. Correção, faltou um t mais no argumento do tempo da função, é t mais dt. Pois isto é igual ao valor da função sem qualquer incremento das variáveis, mais, agora, derivada da função vi em ordem a x1 vezes v1 dt, mais derivada da função em ordem a x2 mais v2 dt, etc, etc, mais, finalmente, dv dt em ordem a t. Todas estas derivadas são parciais, porque a função agora depende de vários argumentos. Agora coloquem este vi com as variáveis incrementadas aqui em cima, neste numerador. Subtraiam VI de RT, que é este. Ficamos com o quê? Ficamos só com estes quatro termos. 1, 2, 3, 4. Se dividirmos por dt, então o dt desaparece em todos os quatro termos. No termo com V1, no termo com V2, no termo com V3 e no termo que só tem dt. Então, assim sendo, nós podemos passar daqui para esta expressão, desprezando apenas termos de ordem superior numa expansão em série de Taylor. Escrevendo isso de uma forma mais compacta, obtemos esta expressão. Olha, a componente I da aceleração é a derivada parcial de V em ordem ao tempo, mais, e agora vejam, V1 d dx1, V2 d dx2, V3 d dx3, então mais não temos do que o somatório de j de 1 até 3 desta expressão. Em notação vetorial, podemos escrever que a derivada em ordem ao tempo, que é disto que se trata. Notem que a aceleração é a derivada total em ordem ao tempo do vetor v. Então, o que é esta derivada total em ordem ao tempo? É d dt mais
E agora o que é que aqui temos? Mais não temos do que V escalar nábula. Nábula tem componentes cartesianas que são d dx1, d dx2 e d dx3. Então, V1 vezes d dx1, V2 vezes d dx2, V3 vezes d dx3, tudo aplicado a VI, pode-se escrever como V escalar nábula aplicado em VI. Se eu agora aplicar aqui ao vetor V, por exemplo, então aplico tudo isto ao vetor V e tenho esta expressão. O que eu disse para o vetor V, posso dizer para qualquer componente de vetor ou função escalar, desde que eu considere que o d dt em derivada total é a derivada parcial mais v escalar nábula. A derivada total em ordem ao tempo é então dada por este operador. Se a função for uma função escalar ρ, olha, por exemplo, a densidade, que eu há bocadinho falei, ou a pressão, que eu há bocadinho também falei. Pronto, temos esta expressão. E se for um vetor, se for, por exemplo, o vetor de deslocamento, qual é a derivada em ordem ao tempo do vetor de deslocamento? É d dt mais vx ddx mais vy ddy mais vz ddz aplicado a este vetor. E, em particular, se voltarmos à velocidade, quanto é que é a aceleração? A aceleração é dv vt derivada total. Mas a derivada total é a derivada parcial mais v escalar nábula vezes v. Nós agora, porque nos dá jeito, podemos usar uma expressão do cálculo vetorial, que é esta. Isto parece uma expressão estranha, mas ela pode ser confirmada diretamente da seguinte forma. A expressão é esta. E eu quero provar que o lado esquerdo desta expressão, o lado esquerdo é o nábula de v escalar v. Nábula de v escalar v é a nábula de v ao quadrado. E eu estou a dizer que isto é igual a 2 a multiplicar por este parênteses erguendo, que tem um termo que está amarelo, que é o v escalar nábula aplicado a v, e um termo que está a verde. Como é que eu posso mostrar que esta igualdade se verifica? A maneira mais simples é fazer isto explicitamente. Pego neste termo azul e escrevo explicitamente. É este, mais este, mais este. V escalar v é vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Aplico nábula. d dxj mais d dyj mais d dz. Agora vou passar ao termo, já tenho o lado esquerdo. Vou passar ao termo amarelo. Quanto vale o termo amarelo? Bom, vale vx ddx mais vy ddy mais vz ddz, aplicado ao vetor v, que aqui está à frente. Dá trabalho, dá. E este aqui a verde ainda dá mais trabalho. Porque tenho que aqui fazer primeiro um rotacional e depois de obter este vetor, que é o rotacional de v, tenho que fazer o produto vetorial de v com esse vetor. Resultado, se eu somar o que aqui está a amarelo e a verde, obtenho o que está azul. E, portanto, esta expressão fica confirmada. Se usarmos aqui aquela expressão que acabámos de demonstrar mais ou menos, só disse como é que se fazia. Se introduzirmos isso aqui, v escalar nábula aplicado a v é então igual a 1/2 de nábula v quadrado menos v vetorial rotacional de v. Se usarmos agora esta expressão aqui, obtemos a aceleração dada por esta expressão. Por que é que fazemos isto? Porque em muito escoamento, a velocidade é um campo vetorial irrotacional. Isso quer dizer que o seu rotacional é nulo. E ficamos imediatamente com este termo, com este último termo desta expressão, igual a 0. A expressão geral que nos dá a componente I da aceleração de um fluido é esta, em que temos aqui, neste termo, as forças de tensão, que são as derivadas dos componentes do tensor das tensões, mais um termo relativo
às forças com origem no volume. Atenção, este F de I não é uma força por unidade de massa, o que significa que este Fi, de facto, é uma aceleração. Se nós agora considerarmos um fluido em que o sigma IJ é dado por menos P de delta IJ, como vimos na aula anterior, este somatório fica menos derivada de P em ordem a xi, porque este delta IJ elimina todos os termos do somatório, exceto aquele em que J é igual a I. E, portanto, esta equação fica ρ vezes AI igual a menos dP dxi mais ρ vezes Fi, como nós, de resto, vimos já na última aula, a propósito do estudo da rotação de um fluido, primeiro incompressível e depois compressível. Pois esta equação mais não é do que a chamada equação de Euler dos fluidos perfeitos ou dos fluidos ideais, ou seja, dos fluidos que não têm viscosidade. Se houver viscosidade, é preciso introduzir aqui mais termos, mas o termo da aceleração fica assim. ρA, que nós já sabemos ser igual a isto. E agora este ρA é igual a menos o gradiente de P, em termos vetoriais, daqui são mais componentes, mais ρ vezes F. Nós podemos agora reescrever esta expressão da seguinte forma: em vez de termos ρA, podemos escrevê-la assim. E agora este parênteses é reto. Pode ser escrito desta maneira. E como eu disse e volto a repetir, esta maneira é útil quando o escoamento é um escoamento irrotacional. Quando o rotacional de V é zero, este termo desaparece logo e ficamos com uma expressão mais simples do que esta que aqui está em cima, que é geral. Esta é geral, esta é geral, esta que aqui está também é geral, mas se agora o V tiver rotacional nulo, então esta expressão é mais útil. Se, por exemplo, o escoamento for um escoamento estacionário, não há esta derivada. Estacionário significa que não há derivadas, não há dependências temporais, logo não há derivadas em ordem ao tempo. Para concluir, vamos ver a chamada equação de Bernoulli. Reparem, esta equação é exatamente igual à que eu trouxe de trás. É esta. Esta equação, agora vou escrevê-la, reescrevê-la, sem alterar nada. Bom, alterei o lado esquerdo com o lado direito. Aqui, deste lado. Tenho aqui a força por unidade de massa a multiplicar pela densidade, as forças de tensão, forças por unidade de massa, bem entendido, que é o gradiente da pressão menos o gradiente da pressão, igual a ρ vezes a aceleração, que é ρ dv dt, derivada parcial, menos estes dois termos. Vamos então considerar esta situação em que o escoamento é irrotacional. Ora, quando o escoamento é irrotacional, o rotacional de V é zero. Se é irrotacional, significa que não há remoinhos. O fluido não rodopia. O fluxo é laminar. E se não rodopia, o rotacional é zero. E sempre que o rotacional de um vetor é igual a zero, isto significa que esse vetor pode ser escrito como o gradiente de uma função escalar. Isto é geral. Eu posso sempre escrever um vetor cujo rotacional é zero como o gradiente de uma função escalar. Porquê? Porque o rotacional do gradiente é zero. Se o rotacional do vetor é zero, é porque esse vetor pode ser expresso como gradiente de uma função escalar. E é isso que eu vou fazer ao V. Vou dizer assim, então se o rotacional for nulo, se estivermos nessa situação, então posso escrever o V como o gradiente, o menos só porque é conveniente, de uma função escalar φ. Se o F for uma força por unidade de massa conservativa, então nós sabemos que as forças conservativas se podem escrever como menos o gradiente de uma função escalar. Essa função escalar é a energia potencial. Aqui não é bem uma energia potencial. Uma vez que esta é uma força por unidade de massa, então U é uma energia potencial por unidade de massa. Vimos um exemplo na aula anterior.
Se o f for g, então este g podia ser escrito como o gradiente de uma função que era g vezes z, isto considerando o eixo dos z's a apontar para cima. É sempre possível escrever uma força conservativa como o gradiente de uma função escalar. Se for menos o gradiente de uma função escalar, essa função escalar é a energia potencial que está associada à força conservativa. Se for uma força por unidade de massa, então não há uma energia potencial, é uma energia potencial por unidade de massa. É GZM dividido por M. É isto que aqui aparece. Pois, nessas condições, nós podemos então escrever este primeiro termo assim, menos ρ gradiente de U. Este segundo termo fica como está. Isto do lado esquerdo. Do lado direito, ficamos com o ρ vezes a derivada do gradiente de uma função φ. Mas este termo não existe. É zero. Porque é a hipótese que estamos a formular. Escoamento irrotacional. E este termo final, vou deixá-lo como V, é o meio, fica tal e qual de ρ gradiente de V ao quadrado. Por que é que eu escrevo isto nesta forma? Porque agora tenho aqui gradiente, 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 gradiente. Olha, se o ρ for constante, isto significa que se o fluido for incompressível, isto fica bem mais simples, porque posso passar o ρ para dentro do gradiente, porque o gradiente não atua nele. Posso passar o ρ para dentro do gradiente, porque é uma constante. O gradiente de uma função escalar vezes uma constante é igual à constante vezes o gradiente dessa função escalar. Isto permite-nos passar desta linha para esta linha. Reparem bem o que eu estou a fazer. Mudei aqui o sinal, passei este para o primeiro termo e fica positivo, portanto, como estou a mudar o sinal a tudo, fica negativo. Agora passei este para o primeiro membro e mudei-lhe o sinal, fica com o agora sinal passa a menos, como estou a mudar o sinal a tudo, fica com o sinal mais. Tudo isto é igual a zero. E agora reparem, a derivada em ordem ao tempo do gradiente é igual ao gradiente da derivada em ordem ao tempo. Porquê? Porque se eu tenho v dt de nabla, o nabla apenas tem derivadas em ordem a x, a y e a z. Isto é o mesmo que trocar as ordens das derivadas e então pôr as derivadas em ordem a x, a y e a z primeiro e depois fazer a derivada em ordem ao tempo. Isto significa que se eu passar agora este ali para dentro, fico com o gradiente de U mais uma quantidade, que é, eu ainda vou fazer o seguinte, vamos fazer primeiro isto, dividir aqui por ρ e multiplicar por ρ. Porquê? Porque eu então posso cortar os ρ's todos. Olha, este, corta com este, corta com este e corta com este. Só fica um ρ no denominador do gradiente de P. E ficamos então com o quê? Só com gradientes. Ficamos com gradiente de U mais uma quantidade que eu agora vou chamar P, mais dφ dt, mais um meio de V ao quadrado. Tudo isto é igual a zero. Este P está aqui definido. É algo que o seu gradiente, eu não estou a definir P, estou a definir o gradiente de P caligráfico. É nabla P pressão a dividir pela densidade ρ. Então, se isto que aqui está tem gradiente nulo, é porque esta função escalar é constante. Esta equação chama-se equação de Bernoulli. É uma equação que vocês já conhecem desde a Física Geral 1. No caso de escoamentos estacionários, o que é o escoamento estacionário? O escoamento estacionário é quando este que aqui está vale zero. É estacionário. E este que aqui está, quanto é que vale no caso de um campo gravítico? Vale G vezes Z. O U vale G vezes Z. Como aqui está em cima? Este é o U. G vezes Z. Se eu agora multiplicar tudo por ρ, vejam como é que fica. Fica ρ vezes G vezes Z. Mais, agora tenho diferença de pressão
gradiente de pressão é a diferença de pressão dividido por ρ, mas estou a multiplicar tudo por ρ. Então fica simplesmente P mais 1/2 de ρV ao quadrado igual a uma constante. Esta era a equação de Bernoulli para a física geral, digamos assim. Nós agora podemos lidar com fluidos com densidade variável e, portanto, este ρ já não pode ali aparecer. Este ρ já tem que estar incluído aqui na definição deste P caligráfico. Notem que o P caligráfico não é definido. O que é definido é o gradiente de P caligráfico, que é o gradiente da pressão a dividir por ρ. Uma aplicação direta desta equação é feita no problema 3 da folha 7, em que se pede para obter a velocidade máxima de escoamento de um fluido num tubo horizontal e em regime estacionário, ignorando a gravidade. Bom, se assim é, então este termo, se ignora a gravidade, este termo é zero. Se é um escoamento estacionário, este termo também é zero. E a equação de Bernoulli reduz simplesmente a P mais 1/2 de V² igual a uma constante.